Bom, meus amigos, aqui o papo então é que o River ia começar a fazer o módulo do Python Birds e ele estava no Fedora tentando instalar lá e ele encontrou o mesmo problema que existe no Ubuntu, né? No Ubuntu Isso. eles mexem eles empacotam o Python de uma maneira distinta, né? O pacote tkinter ele faz parte do interpretador padrão, mas aí essas distribuições elas mexem no Python e removem o tkinter para lá. Eu até esqueci a razão, tinha uma razão histórica, se eu não me engano, o JS me falou que tinha uma razão que eles utilizavam outra. A princípio eu pensei que eles tiravam isso, porque como em geral você utiliza Linux para ficar no servidor, eu achei que eles tiravam para ficar um pouco mais leve. Mas aí, pelo menos o JS me disse que não era essa a razão, que eles utilizavam um outro pacote gráfico. E aí, por isso que eles tiravam o TK de lá do Python. Tá? Enfim, não fui procurar para ver se a razão será essa mesma, mas acredito aí no JS. Deixa eu fazer aqui o screen share. Mas para mim foi simples. Talvez aquelas coisas que você estava tentando reaproveitar de um Linux para outro que deu problema, tá? O River. Mas de toda forma é bom Eu imaginei. que fique, né, registrado aí a parada, né? Vocês estão Sim. conseguindo ver minha tela aí? Sim. Beleza. Então, vamos ver se agora meu computador não abre o bico, mas eu estou aqui com a máquina virtual. Eu instalei o Fedora, porque se eu fosse fazer isso aqui durante a apresentação ia ficar daquele jeito. Eu não sei porque na VM Uhum. o mouse fica hiper rápido. Eu tirei um snapshot aqui, porque dessa vez eu testei antes, da última vez que eu não testei as coisas um pouco antes, deu ruim na hora lá do Ansible. E parece que já está dando meio ruim agora porque a Uhum. tela tá preta aqui. É. Não, mas é só o processamento que dá, tá? É isso. Tá? Eu basicamente eu tirei um snapshot aqui para não ter, porque eu testei antes, tá? Então vamos ver aqui Aham. o teste que eu vou fazer. Eu vou. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês conseguirem enxergar, né? Então, as versões atuais do Python, dos Linux, desculpem, elas costumam vir. Python Command Not Found, que legal, eu nem sabia. Como assim Python Command Not Found? Tá doido? É mesmo? Tá vindo sem Python? Tá doido? Deixa eu ver aqui. Que bom. Ô, Renzo, eu acho que você pegou uma máquina nova aí, cara. Uma máquina virtual zerada aí. Não, eu peguei ela zerada, mas quando eu digitei Python 3 ela foi. Pelo jeito o Fedora só está incluindo então Python 3. Parece que sumiu com Python 2. Olha só, olha Bizarro. só. Achei que aquela distribuição, como é que chama? Mas aquela Oi? Qual distribuição da... que parou de trabalhar com Python 2, né? Você tem que instalar, que é o Debian. O Debian? Debian. Pode ser. Apesar que. Debian parou, cara? Eu O instalei a Ubuntu é última. baseado em Tá. Debian. Pode ser que seja, porque eu instalei o Fedora 27 aqui, inclusive. Pode ser que na Olha, 27 eles não estejam incluindo. Assim como o Debian. Olha, o que eu me... agora eu estou em eu não- dúvida se é o Debian mesmo, cara, mas tem uma distribuição que não está vindo com Python 2 já instalado. Pelo Olha, jeito o Fedora é interessante. uma delas, porque eu acabei de fazer o download, assim, hoje é dia É, 9 de janeiro, né, tá, 21h30, mas eu fiz esse download há umas 2 horas atrás, né, eu fiz o download do cara, ISO e Eu achei instalei aqui nos estranho. Parallels. só para a gente tirar sei lá, tirar do background aí, testa o o Python e vê se tem o Python-V, né, Então, maiúsculo eu para tô ver. achando Pois é, estranho que Davi, assim, foi o que eu achei. Eu também achei que, já que não vem, eu também esperaria que o Python abrisse o Python opa, 3. É, esquisito. tá estranho porque assim, até onde eu me lembro que eu na verdade desinstalei meu Fedora aqui.
eu tinha os dois Pythons. Eu tinha o Python 2.7.14 e o Python 3.6.3 Que esquisito. no Fedora. Você instalou dois, River? Eu Desinstalou. não instalei. Ele, Peraí, não, ele deixa eu veio. só ver um negócio aqui então. Deixa eu só ver se eu só para desencargo, vai que eu não voltei com deixa eu colocar aqui o PyEnv. Se tiver o PyEnv, não, então desculpe. Falha minha. Isso aqui eu não voltei o snapshot ainda. Então aqui tá o snapshot onde eu estava fazendo aqui umas tentativas, tá? E aí eu vou reverter aqui o snapshot. Desculpe, tava enganando vocês na realidade, então. Então é porque ele tava pegando os do... Pegadinha do malandro, né? É bom que a gente testa aqui se vai dar uma tela azul, mas acho que não sendo o Windows, não... Aí, beleza. É bom porque já abre... Oi? Quê? Pega aqui. Pode entrar. Ao vivo tem dessas coisas. Bom, beleza. Aqui foi o snapshot que eu tirei, ó, exatamente do teste. Aliás, eu vou até fazer de novo, mas o bom é que ele parou exatamente no ponto que eu costumo fazer para testar, né? Que é basicamente, eu fui lá, dei uma olhada Python, mas, pô, de novo ele me deu a mesma coisa. Aí que engraçado. Desculpa te cortar. O que você está usando para virtualização? Parallels. Parallel. Isso. Legal. Eu mudei depois, não foi você que me... não, foi o Matheus que falou depois que... Não foi. Eu tô usando alguma coisa Box. O não, VirtualBox. Eu tô usando o VirtualBox. Eu usava o VirtualBox, mas aí o Matheus me falou que era pesado no Mac mesmo, e aí por isso que eu comprei o Parallels para testar e realmente me pareceu mais estável do que o VirtualBox, tá? Na verdade, o Parallels, desde a versão que era gratuita ainda, dos macOS 9 da vida, tal, o primeiro macOS 10 eu acho que apareceu, cara, era muito legal. Até antes da Microsoft comprar, o bagulho era muito foda. A Microsoft comprou o Parallels? Não sabia disso, não? Pra mim é deles, cara. Eu não sei agora. Eu não sei. Eu gostei. Pra mim, Mac assim, funcionou bem, assim. A interface muito melhor que do VirtualBox. E, assim, mais rápido, assim. Achei bom, assim. Não deu tela azul depois disso. Eu não testei ainda nesse esquema com Windows, mas vê que eu tô conseguindo fazer as coisas aqui. Não tá dando os lags bizarros que davam. Se lembra que eu tive que gravar, né? Eu nem consegui fazer isso. Eu reparei que o seu virtual aí tá bem mais dinâmico, né? Pois você se lembra, você fez essa turma, então você lembra que eu tive que gravar sozinho e mandar os vídeos depois, né? Exatamente. Mas enfim, de novo, o Python não tá aqui o 2 mesmo não. Então, eu achei esquisito também, Davi. Foi o Davi, acho que comentou que, tipo, eu esperaria que se tem o Python 3, então o comando Python, por default, cairia lá. Depois eu posso dar uma pesquisada, mas pode ser que eles não queiram cair por default, porque de repente tem algum programa que você instale e espere o Python 2 lá, quando você digite Python, mas não sei. Vou ter que dar uma pesquisada, mas a priori eu não tinha feito isso de Python no início, eu tinha ido direto no Python 3 porque eu queria instalar o Python 3, né? E aí vê que ele já veio com 3.63 para mim, né? E aí o teste que eu fiz foi tentar importar o TK-Inter. Opa, alguém aí tá com o microfone. E aí você recebe esse módulo not found error, que é porque ele não está instalado. Beleza? Bom, a solução aqui para mim, eu não tentei a do PyEnv, a gente pode até tentar depois. Mas a solução que funcionou foi meter o DNF lá, install, colocar até uma "-y" aqui para não perguntar nada, e você instala lá o Python, Python 3, era TK-Inter, não era TK, tinha duas. Ô Renzo, não tem que instalar o Python 3 dash dev? Tem o dev que traz essa lib, não? Não. O TK-Inter ele faz parte realmente do interpretador padrão, saca?
Então, ele não está aqui porque o time do Fedora decidiu empacotar o Python de maneira distinta, foi lá e compilou o Python sem o TK-Inter, assim como a Canonical no Ubuntu faz a mesma coisa. E aí eu incluo... Aqui, bom, deve estar saindo... Tá saindo sirene aí no vídeo? Tá, Sim. mas tá de boa, tá bem longe. Eu comprei um microfone, pelo menos um diferente, o Boom, que sai menos. O antigo, quando isso rolava, era bizarro. Mas é bom para eu saber, quando eu começar a gravar as videoaulas, eu vou ter que arrumar um lugar mais silencioso. Mas enfim. Ele deve demorar um pouquinho aí, né? Porque tá fazendo aí uns updates e tal. Eu lembro que no Mac, até você havia comentado, quando eu iniciei o curso lá do Python Bird, se eu não me engano, que a gente usar o TK-Inter e tal. E no Mac você tinha falado que tipo, já vinha por padrão, tal, no Python 3. Não, no Python 2 não. Não, mas é que na realidade eu fiz o Python Bird só para Python 3. Então eu nem falo de Python 2 lá. É verdade, tem razão. Saca? É porque eu nem fiz compatível porque eu não tava afim de ficar fazendo código compatível, ainda mais para iniciante. Aí o cara ia ficar vendo um from 6 import. Por exemplo, vou mostrar aqui agora. No Python 2, a biblioteca TK, ela chama TK-Inter com maiúsculo. Então você já começa tendo aqui lá um from 6 import, ou ter que fazer um try except, e aí eu falei, cara... Exatamente. Eu acho que foi aí que você levantou essa questão da diferença de como você chama a biblioteca. Exatamente. Então isso é uma coisa que mudou. Ó. Eles deram uma normalizada em alguns nomes do Python 2 para o Python 3. Exatamente. Foi isso que você levantou. Realmente. Tem razão. Veja que não deu exceção aqui. Agora, o teste que eu não tinha feito foi clonar o projeto. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Acho que é github.com Python Pro BR barra Python Bird. É tudo junto ou com hífen? Acho que é tudo junto. Bom, se não for também vai dar pau, né? E uma coisa que você vê que o Fedora, ele já é meio para Zenv, né? Porque ele não me pediu para instalar o Git, eu não tinha instalado. Ou seja, o Git já vem, já. Achei interessante isso. Permission denied? Porque eu tô tentando... Você não deve ter o SSH aí. Então vamos via HTTPS, o privado. que aí ele deixa. Alguma coisa que mudava é aqui, que aí não tinha, acho que esses dois pontos, aí era barra, deixa eu ver se era isso. Acho que é barra. Aí então ls, Python Birds, ls, git status, is up to date with origin simples. Ô Renzo, pelo que eu lembro, lá tem uns branches, tipo, completo, Isso, feito, exatamente. placa gráfica, texto. Eu não lembro de cabeça os branches que tem lá, né? Se eu não me engano é git checkout solução... Como é que é? Acho que era -b e aí você passa origin barra simples solução, acho que é o nome da... Ou não? Vou abrir o Git. Eu acho que tem um... Não era assim que fazia sempre? É porque sempre o PyCharm me ajuda nessa hora. É o problema da galera viciada.
How to check out from remote branch. Toda vez eu tenho que pesquisar isso, né? A gente já fez isso em aula anterior, mas eu sempre esqueço. Sempre tem um "-b" lá, eu sempre esqueço. Ah, é só isso? Não. Vou ver na resposta. Git checkout teste. Ah, tá. É "-b" é o nome da branch que eu vou querer dar, tá? E aí eu coloco... Quase cheguei lá dessa vez. Não morre não, Vemp. Quase cheguei lá. Na verdade, o "-b" é aqui, ó. Que eu vou criar... Opa! Vou criar a branch solução. Ih, cacete. Ah, não, era simples. Tá, não tem problema. Git status. Beleza, e aí então ls. Deixa eu ver se eu lembro aqui como é que era mesmo. Python 3. Placa gráfica. TK Inter. E tá lá. Voa lá. Funfou. Nossa, o mouse tá... Não sei porque na VM ele tá com a sensibilidade assim. Eu não vou conseguir. Vou tentar jogar aqui. Mas... Tá meio escroto porque tá na VM aí, mas... Funfu. Beleza? Tá rolando. Perfeito. E aí foi isso, o River. Eu acho que você tá trocando muito de Linux e isso tá invocando com os deuses dos sistemas operacionais aí. Pois é, o problema é que assim, como eu tava com pau nas coisas, porque assim, foi a primeira vez que eu tinha formatado a máquina sem formatar a home também. Sem limpar tudo, instalando tipo fazendo do zero. É a primeira vez. E aí eu fui querer fazer do zero, e aí eu mudei de Linux, fui pro Antergos, sei lá como se fala isso. E agora eu tenho que instalar ele no Antergos. E ele não tem esse Python 3-TK Inter, não tem o Python 3-TK e eu não sei o que fazer. Em geral quando eu tô nesse teu caso, eu procuro o TK e o nome da minha distribuição, porque obviamente, por acaso, o nome da distribuição que eles estavam utilizando aqui no Fedora era a mesma, nesse caso aqui, mas foi coincidência. Mas aí, obviamente, que você tem que utilizar a ferramenta de instalação do Linux, que no caso aqui, a mais atual é o DNF, se você está num Fedora antigo é o Yum. Então, tem que ver aí e procurar, né? Então, aqui eu peço... O que acontece muito nesse caso, tipo, você manter a home e tal, você mantém, tipo, os paths, os seus .rc lá, os seus arquivos RC de configuração. E isso pode dar algum problema realmente na questão do path. Mas não quer dizer que o Python 3 e o TK Inter não estejam funcionando. Mas como o TK ele é uma lib que está atrelada ao SO, aí que pode dar ruim, né? Exatamente. Ainda mais que o River ele tentou utilizar o Python que estava no PyEnv, que foi instalado, né? E aí o PyEnv ele tem que compilar aqueles Pythons para a máquina. E aí nesse processo de compilação ele compilou pro Linux antigo, né? Aí quando você passa para o novo... O PyC vai ficar lá, né? Ele não vai sumir da pasta home dele. Não vai sumir, mas pode não funcionar como não funcionou, entendeu? Tipo, tá lá compilado, mas não é a compilação que aquele SO tá esperando. Não vai estar local exato das libs e tal, né? Exatamente. Beleza? Mas de toda forma funcionou. A priori seria o que eu faria aí, né? Eu
Quer dizer, eu até posso tentar fazer isso, né? Apesar que eu desliguei a porcaria aqui. Eu ia tentar instalar o PyEnv aqui e instalar o Python do PyEnv e ver se eu precisava, nesse caso, instalar, se ele quando ele compila do PyEnv não vem tudo, porque a priori eu acho que o PyEnv deve utilizar o interpretador padrão, porque ele inclusive vai buscar o canônico do GCC, né? Tipo, eu até vi agora, quando eu consegui instalar o PyEnv, ali no DNF, quando eu busquei as versões, eu vi que já tem até uma versão 3.64, né? A 3.63 não é a mais atual. Já fizeram release. Isso aí ainda está desligando? Options, General... Cara, eu acabei de instalar o TK e o TCL no negócio e não consigo importar o TK Inter. Mas aí tem um link lá, né? Aquele link que eu mandei no Stack Overflow, o cara conseguiu fazer no VirtualEnv lá e depois colocou um link simbólico no Activate do VirtualEnv para linkar com o TCL e o TK. Mas tu vê que o nego já tá no nível... cara... Gambiarra total. Tipo, não digo gambiarra, mas tu tá tendo que ter um nível de conhecimento numa profundidade tensa, né? Mais profunda, porque tu tá tendo que saber onde é que tá a lib no sistema para procurar, para criar o link simbólico, para mexer no Activate, né? E aí, obviamente, que vocês sabem que o objetivo do Python Buds é o curso básico, é o básico de Python, aí não ia rolar isso. Pro River, que tá aí na brincadeira com os OS, beleza, mas pra galera mais nova eu já ia ter perdido todo mundo. Não, faz todo sentido. Mas eu acho que a gente não teve problema assim com o pessoal, pelo menos na turma que eu participei, não teve problema com o pessoal para instalar e rodar o TK Inter e tal, né? A priori eu acho que não. É que o problema é o seguinte, quando ninguém fala nada, você não sabe se ninguém teve problema ou se ninguém tentou, entendeu? Pra falar a verdade, eu bati um pouco de cabeça, mas para mim foi muito rápido, assim. Bati cabeça entre aspas, né? Não tava lá, tipo, não tava default dentro do... Porque era o 2.7, alguma coisa, o Python 2.6, alguma coisa que tava lá rolando. Tentei rodar o TK Inter lá dentro do... Fazendo a virtual env e tal, instalando as dependências, e não rolou. Mas com Python 3 eu consegui fazer rodar. Mas quando eu instalei o Python 3, baixando o aplicativo no site dos caras, rodando a instalação e tal, aquele negócio todo, depois eu vi até que dava para fazer com Homebrew e tal, o Breu lá, né? Ou Ports. Eu acho que o Mac Ports também tem o TK Inter lá disponível para você instalar, o TCL e o TK Inter. Mas eu não consegui rodar o mesmo repositório que eu fiz na minha máquina no Mac no Linux. Eu não consegui. Eu tive que reinstalar o TK Inter lá. Não rolou. O Davi aqui falou, né? Eu não vejo problema, mas nesse caso é bom evitar o VirtualEnv, pelo menos simplificar para a maioria. Justamente, Davi, como o Python Buds ele é para iniciante, inclusive o meu objetivo inicial, eu já brinquei, inicialmente eu fiz a animação no console, porque eu não achei que ia dar para fazer coisa visual, saca? Por quê? Porque se era um curso para iniciante, eu queria que o cara só instalasse o Python e mais nada. Sabe? Botou o Python lá e começa a brincar. Né? Porque senão tu fala, puta, instala isso, instala aquilo, daqui a pouco instala o GCC, começa a usar Linux, aí tu já perdeu o aluno novo. E a ideia é primeiro ganhar o coração do aluno com a facilidade de escrever ali, né? E aí justamente eu escolhi o TK porque ele estava presente no interpretador padrão. Então o cara não ia ter que instalar nada. Então, por que não é? Porque a galera às vezes pergunta, por que você não utilizou o Pygame?
Putz, porque, de novo, aí cai no mesmo problema, né? Pygame para compilar no Windows, maior dor de cabeça, é uma limb de terceiro, putz, não. Era para ser simples, porque o objetivo é ensinar OO, não é ensinar game, pelo contrário. É para até te mostrar o quanto fazer game é difícil. Né? Eu faço uma colisão, uma lógica de colisão bem simplificada, até para dar ideia para a galera, né? O quão difícil é a coisa. Uma colisão, por exemplo, que parece ser uma coisa simples, é uma coisa complicada, dependendo do nível que você está de game. Né? Depende se o nível de frequência, a velocidade com que os objetos vão se mover. É bizarro depois que eu fui pesquisar. Então, realmente, o que eu ensino para a molecada é o caminho mínimo possível instalando no próprio SO. Nesse caso, porque é uma lib simples, que está atrelada no SO e faz parte do interpretador padrão. Né? Quem capa são as distribuições Linux, né? Pela razão que eu disse. Então, é isso aí. Pô, eu vi que tem... Deixa eu ver quem chegou aqui, que tem 7 pessoas na sala. Deixa eu ver quem somos todos aqui. Não sei se o Ricardo chegou aí também já. O Portela tá aí. Portelão tá aí. Então eu vou fazer o seguinte, cara. Acho que a gente resolveu esse ponto. Depois eu posso até testar ali o PowerEnv, que eu acho que senão vai fritar meu computador aqui. Eu vou parar de gravar, porque aí fica um assunto específico e o vídeo não fica grande. E tenta fazer o share screen, Portela, da tua tela. Porque talvez ele te peça para instalar um plugin, se você já não tiver tentado fazer isso. Tem um botãozinho share screen, fica aqui embaixo de participantes. Vou parar de gravar aqui.